Deuteronômio, capítulo 1. Moisés recorda a partida do Horebe. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel do outro lado do Jordão no deserto, na Arabá, de fronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe pelo caminho da montanha de Ser, até Cades Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas conforme tudo que o Senhor lhes havia ordenado por meio dele. Depois que derrotou Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar esta lei e disse: O Senhor nosso Deus nos falou no Horebe, ficaste muito tempo neste monte. Levantai-vos e parti para a região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, na Baixada e no Neguebe, à beira do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Coloquei esta terra diante de vós. Entrai e tomai posse da terra que o Senhor prometeu com juramento dar aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu não posso vos conduzir sozinho. O Senhor vosso Deus já vos multiplicou, e hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos e vos abençoe como vos prometeu. Como posso suportar sozinho o peso das vossas dificuldades e das vossas discórdias? Escolhei homens sábios, inteligentes e experientes das vossas tribos, e eu os porei como chefes sobre vós. Vós me respondestes: o que disseste que fizéssemos é bom. Então, reúne os líderes de vossas tribos, homens sábios e experientes, e os constitui chefes sobre vós, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, como oficiais para todas as vossas tribos. E naquela ocasião ordenei a vossos juízes: ouve as causas de vossos irmãos e julgai com justiça entre eles, e também o estrangeiro que está com eles. Não fareis discriminação em julgamentos. Da mesma forma, ouvireis o pobre e o rico. Não tenhais medo de ninguém, pois o julgamento é de Deus. Trazei a mim a causa que vos for difícil demais, e eu a ouvirei. A missão dos espias. Assim, naquela ocasião, vos ordenei todas as coisas que devieis fazer. Então partimos do Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, conforme o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegastes às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós viestes a mim e dissestes: mandemos alguns homens adiante de nós, para que sondem a terra, e voltem para nos acompanhar o caminho pelo qual deveis subir, e as cidades às quais devemos ir. Aquilo me pareceu bom, de modo que escolhi 12 de vossos homens, um de cada tribo, e eles foram subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol e sondaram a terra.
pegaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram a nós, dizendo: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. A incredulidade do povo. Entretanto, não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: o Senhor nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos subindo? Nossos irmãos nos fizeram perder a coragem, dizendo: o povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os anaqueus. Então eu vos disse: não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, guerreará por vós, assim como fez no Egito, diante dos vossos olhos. E também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos conduziu por todo o caminho que andastes, como um homem conduz o próprio filho, até chegardes a este lugar. Mas nem assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia diante de vós no caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem, para achar-vos lugar onde acampar e para vos mostrar o caminho que deveis seguir. Quando o Senhor ouviu as vossas palavras, indignou-se e jurou: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e ele a verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, pois perseverou em seguir o Senhor. O Senhor também se indignou contra mim por vossa causa, dizendo: tu também não entrarás ali. Josué, filho de Num, teu auxiliar, entrará na terra. Dá-lhe coragem, pois ele fará que Israel a receba por herança. E vossos filhos entrarão, os mesmos dos quais dissestes que seriam capturados, e que hoje não conhecem a diferença entre o bem e o mal. E eu a darei a eles, e dela tomarão posse. Vós, porém, dai meia volta e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, subiremos e lutaremos, conforme o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E cada um de vós se armou com um instrumento de guerra, e de modo imprudente decidiste subir a montanha. E o Senhor me disse: dize-lhes: não deveis subir nem combater, pois não estou convosco, sereis feridos pelos vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes. Pelo contrário, fostes rebeldes à ordem do Senhor, e agindo com arrogância, subistes a montanha. E os amorreus, que habitavam naquela montanha, saíram ao vosso encontro, e perseguindo-vos como fazem as abelhas, vos despedaçaram desde Ser até Ormá. Então voltastes e chorastes perante o Senhor, mas ele não vos ouviu, nem inclinou para vós os ouvidos. Assim ficastes muito tempo em Cádiz, demorando-se ali muitos dias. Deuteronômio capítulo 2. A jornada de Cádiz a Zerede. Depois disso, demos meia volta e fomos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor tinha dito, e durante muitos dias rodeamos o Monte Ser. Então o Senhor me disse: chega de rodear este monte, ide para o norte. Ordena ao povo: passareis pelo território de vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitavam em Ser, e eles terão medo de vós. Mas cuidado,
não luteis contra eles, pois da terra deles não vos darei nem sequer o que a planta de um pé pisar, porque dei o monte Seir a Esaú como herança. Comprareis deles, com dinheiro, comida para o sustento e também água para beberdes. Pois o Senhor teu Deus tem te abençoado em tudo o que tens feito, e Ele conhece tua caminhada por este grande deserto. O Senhor teu Deus esteve contigo nesses 40 anos, nada te faltou. Assim, passamos por nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, indo pelo caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois, nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataques os de Moabe e não entres em guerra contra eles, pois não te darei propriedade alguma na terra deles, porque dei Ar aos descendentes de Ló como herança. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, alto como os anaqueus. Eles também são considerados refaíns, como os anaqueus, mas os moabitas os chamam de Emins. Antigamente, os horeus também habitavam em Seir, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e aniquilaram, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe deu. Levantai agora e atravessai o ribeiro de Zered. Atravessamos então o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos, desde Cades Barneia até atravessarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do acampamento, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor também agiu contra eles, para os destruir do acampamento, até exterminá-los. A travessia de Ar e Arnon. Aconteceu que, depois de morrerem todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, a fronteira de Moabe. E quando chegares defronte dos amonitas, não os ataques, e não lutes contra eles, pois nada te darei como herança da terra dos amonitas, porque a dei aos descendentes de Ló como herança. Também esta é considerada a terra de Refaíns. Antigamente, os Refaíns habitavam nela, mas os amonitas os chamam de Zanzumitas, povo grande e numeroso, alto como os anaqueus. Mas o Senhor os destruiu diante dos amonitas, os quais, depois de expulsá-lo, habitaram no lugar deles. Assim como fez pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, quando destruiu os horeus diante deles. E depois de expulsá-los, os descendentes de Esaú habitaram no lugar deles até hoje. E os caftoritas, que vieram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em povoados até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai, parti e atravessai o ribeiro de Arnon. Entreguei nas tuas mãos Sion, o amorreu, rei de Hesbom, e sua terra. Começa a conquistá-la, saindo à guerra contra eles. Neste dia, começarei a colocar terror e medo de ti nos povos que estão debaixo de todo o céu. Ao ouvir falar de ti, tremerão e se angustiarão por tua causa. As conquistas em Hesbom e Bazã. Então, do deserto de Quedemote, mandei mensageiros com palavras de paz a Sion, rei de Hesbom, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Irei somente pela estrada, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda.
Por dinheiro me venderás comida para o meu sustento, e me darás água para que eu beba. Apenas deixe-me passar a pé. Assim como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu atravesse o Jordão para a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Sion, rei de Hesbom, não quis nos deixar passar por sua terra, porque o Senhor teu Deus tornou seu espírito teimoso e lhe endureceu o coração, para entregá-lo nas tuas mãos, como hoje se vê. O Senhor então me disse: agora comecei a entregar-te Sion e sua terra. Começa a conquistá-la, para possuir sua terra como herança. Então Sion veio ao nosso encontro com todo o seu povo, para combater em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou a nós, e o ferimos, juntamente com seus filhos e todo o seu povo. Naquele tempo, conquistamos todas as suas cidades, e matamos todos, homens, mulheres e crianças, não deixando sobrevivente algum. Levamos apenas o gado para nós, juntamente com o despojo das cidades que havíamos conquistado. Desde Aroer, que está na margem do vale de Arnon, e desde a cidade que está no vale até Gileade, não houve cidade alta o bastante para escapar de nós. O Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Somente a terra dos Amonitas não chegastes, nem a parte alguma da margem do ribeiro de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus havia proibido. Deuteronômio, capítulo 3. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois disso, viramo-nos e subimos pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todas as suas tropas para lutar em Edrei. Então o Senhor me disse: não tenhas medo dele, pois eu o entreguei nas tuas mãos, a ele, a todas as suas tropas e a sua terra. E farás com ele como fizeste com Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim, o Senhor nosso Deus também nos entregou Og, rei de Bazã, e todas as suas tropas, e o ferimos até não lhe restar sobrevivente algum. E naquele tempo conquistamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não conquistássemos. Foram 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Eram cidades fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros. E nós as destruímos totalmente, como já havíamos feito com Sion, rei de Hesbom, matando todos, homens, mulheres e crianças. Mas reservamos para nós todo o gado e todo o despojo das cidades. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Ao Hermon, os sidônios chamam Sirion, e os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades do Planalto e todo o Gileade e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Apenas Og, rei de Bazã, havia restado dos Refaíns, a sua cama, uma cama de ferro que está em Rabá dos Amonitas. Tinha 9 côvados de comprimento e 4 de largura, segundo o côvado comum. A conquista da Transjordânia. Naquele tempo, tomamos posse dessa terra. Dei aos Rubenitas e Gaditas a região desde Aroer, que fica junto do vale do Arnon,
e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades. E dei a meio tribo de Manassés o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, isto é, toda a região de Argobe, com todo o Bazã. Esse território se chamava a Terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, conquistou toda a região de Argobe, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, e chamou esta terra, incluindo Bazã, pelo seu nome, avó de Jair, e até hoje é assim. E a Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gatitas dei desde Gileade até o vale do Arnon, tanto o meio do vale como a sua margem, e até o ribeiro de Jaboque, a fronteira dos Amonitas, como também a Arabá, com o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado nas encostas orientais do Pisga. Naquela ocasião também vos ordenei: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para tomardes posse dela. Vós, todos os guerreiros, ireis armados à frente de vossos irmãos, os israelitas. Somente vossas mulheres, vossos filhos e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que já vos dei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, do outro lado do Jordão. Então voltareis, cada um para a propriedade que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué naquele tempo, dizendo: os teus olhos viram tudo o que o Senhor vosso Deus fez a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos em que entrares. Não tenhais medo deles, porque o Senhor vosso Deus é quem guerreia por nós. Moisés não entrará em Canaã. Naquele tempo também supliquei ao Senhor: ó Senhor Deus, tu já começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e tua forte mão. Que Deus há no céu ou na terra que possa fazer as obras e os grandes feitos que fazes? Peço-te que me deixes atravessar, para que eu veja essa boa terra do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me atendeu. Antes me disse: chega, não me fales mais nisso. Sobe ao cume do Pisga e olha para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. Contempla com os teus olhos, porque não cruzarás o Jordão. Mas dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele atravessará à frente desse povo e o guiará na conquista da terra que verás. Assim, ficamos no vale em frente de Bet-peor.